Oi todo mundo, hoje eu não estou chorando. Consegui recuperar o canal, ele está de novo com o meu nome. E eu quis fazer um vídeo que toda vez que eu pensei em voltar pro canal, nos 5 anos que eu fiquei distante, eu sempre pensei em fazer este vídeo aqui, contando de fato pra vocês, intrinsecamente, o porquê eu não sou mais uma youtuber. O que aconteceu na plataforma, o que aconteceu na comunidade e o que aconteceu comigo na minha experiência pessoal que me fez querer parar de criar conteúdo. E esse vídeo é sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar é sobre estafa e sobre burnout. E se você já trabalhou em qualquer coisa por muitos e muitos anos, provavelmente você já teve alguma crise de burnout. E no YouTube eu fui uma das 3 primeiras pessoas, eu não tenho certeza qual foi a ordem, mas uma das 3 primeiras pessoas a criar vídeos de moda e beleza no YouTube Brasil. Isso foi em dezembro de 2007 e eu tinha 18 anos, na verdade 17 para 18. E eu parei de criar vídeos no YouTube em 2018, então quase 10 anos depois. E nesses 10 anos, tirando alguns projetos, eu trabalhei principalmente sozinha. E me sentindo extremamente isolada da comunidade de outras youtubers, de outras influencers, por vários motivos que eu vou falar também nesse vídeo. Mas eu me sentia também presa ao algoritmo e fadada pela matemática do novo YouTube. Por fim, eu também tenho que citar que na época que eu parei com o YouTube não estava mais sendo um processo criativo gostoso pra mim. Principalmente por causa do algoritmo e da matemática do YouTube, onde eu não fazia mais o conteúdo que eu queria, que eu tinha criatividade. Então eu não fazia mais vídeos do tipo assim, looks de princesas, porque eles tinham visualizações péssimas naquela época. Porque o algoritmo não queria que eu fizesse isso. Então eu fazia a tag que todo mundo estava fazendo, e eu fazia os conteúdos que já estavam carimbados, que iam dar algumas visualizações. Eu não tava mais sendo feliz com as coisas que eu criava e eu não tinha nenhuma resposta das coisas que eu criava, que eu gostava, e isso era muito frustrante. Mariana da edição aqui. Eu senti que falar algumas coisas no vídeo que eu queria falar agora. A primeira delas é que eu espero que todo mundo se lembre pra não julgar que o outro está tendo um burnout. Eu sei que ser youtuber e ter 150 mil seguidores pode ser o emprego dos sonhos de muita gente, mas essas pessoas talvez não conheçam a parte por trás, ou talvez simplesmente a gente tem que lembrar que existe todo um contexto pessoal, um contexto de saúde, e que nós não conhecemos seus detalhes, e eu falei vários detalhes aqui, mas eu não falei todos, e que a gente não pode julgar. Nunca julgue uma pessoa que está com burnout. Nunca. Não importa qual é a área, não importa se ela ganha, tipo, 5 vezes mais que você, se ela tem fama, fortuna, etc. Todo mundo pode ter um burnout na vida. Ninguém está isento disso. A segunda parte é falar que, tipo, eu sei que vocês me davam muito carinho, mas tem certas coisas no YouTube e no trabalho e em expor a sua imagem que você não pode ficar apenas porque os outros estão sendo ótimos com você. Existe mais dentro do contexto. Então, não é de forma nenhuma pessoal ou pra dizer que a comunidade dos unicórnios não era ótima, porque sempre foi ótima. Terceiro, eu queria dizer que tem muita gente que passou pelas mesmas mudanças que eu do YouTube, mas essas pessoas não trabalhavam sozinhas, lidando sozinhas com tudo, lidando com burocracias e redes e networks. A maioria das pessoas que trabalha com o YouTube, com emprego, tem assistentes. Eu nunca tive, eu nunca terceirizei edição de vídeo, eu nunca terceirizei nada, que ajuda muitos youtubers a produzirem melhor. E eu acho importante dizer isso. Quarto e final, eu tirei as partes que eu falei sobre a comunidade de youtubers e influencers. Eu sinceramente fiquei com medo de mencionar essas partes no momento. Pode ser que um dia eu me sinta vontade pra falar, mas existem muitas coisas dark sobre essa comunidade e que não são normais no sentido de relações de trabalho. Não são relações de trabalho normais e não são relações normais. E eu tenho muitas amigas da época e tem algumas influencers e blogueiras que eu sigo, mas não é um ambiente saudável pra se estar, a não ser que você esteja no topo, acima de todo mundo. Esse tal do algoritmo. Esse tal do algoritmo foi uma estaca no meu coração. Durante muitos anos o meu canal do YouTube foi organicamente super tranquilo.
Eu não tinha as maiores visualizações do mundo, eu nem tava buscando elas, mas tudo que eu postava tinha uma resposta, e tinha uma resposta legal, tinha uma resposta muito compatível com o tanto que eu tinha de inscritos, e os meus inscritos aumentavam de uma maneira muito harmônica. Eu não tinha que me preocupar tanto com números, e a resposta que eu tinha monetária disso era, mesmo com o dólar naquela época, na época do YouTube ser mais alto, o dólar estava 2,2, 2,4. Eu tinha uma resposta muito bacana, porque eu tinha uma fluidez com o YouTube bacana, os meus números faziam sentido, e de repente o YouTube começou a mudar o algoritmo. E começou a não entregar o meu conteúdo naturalmente. Começou a, tipo, eu ter que pagar pro meu conteúdo ser entregue, ou eu ter que jogar o jogo do algoritmo. Então eu teria que postar em tal hora, e o vídeo de num certo frame, num certo quadro de minutos. E esse vídeo tinha que ser sobre alguma hashtag, alguma tag que ele estivesse interessado em reproduzir. Não era mais sobre o que eu estava interessada em produzir, era sobre o que o YouTube estava interessado em reproduzir. O que quer dizer que, mais ou menos, isso começou em 2015, os meus números de YouTube caíram por 1/4 ou 1/5. Se um vídeo meu antes atingia facilmente 10 mil, 8 mil pelo menos visualizações, agora ele sofria para galgar até o 2,5, 3. Eu tinha o mesmo tanto de inscritos que pararam de crescer. O meu canal parou de ser entregue como referências, né? Quando você tá aqui no lado direito do YouTube, meu canal parou de ser entregue. Eu tive momentos onde eu paguei para ter ads, né, para ter anúncios do meu canal, e nesses momentos eu tinha um retorno, só que nunca que nem foi orgânico, e era ridículo que para conseguir ter o que eu tinha de orgânico eu ia ter que basicamente investir quase tudo que eu recebia do YouTube. E era isso que tava pegando. E o algoritmo, ele não deixava mais você ser criativo. E isso a maioria dos canais que não são gigantescos iriam falar pra vocês. Não era mais sobre falar sobre o assunto que você gosta. Era sobre qual óptica o YouTube quer que você fale sobre esse assunto. O que eu falei no começo sobre a estafa e sobre o algoritmo forçar isso. E... cara, eu joguei esse jogo e eu não tinha sucesso nesse jogo. Eu não tive sucesso nenhum nesse jogo. E foi extremamente... deixou o meu coração partido. Eu não conseguia mais fazer com sucesso algo que eu me esforçava, algo que eu queria e algo que eu gostava. Porque era como jogar em um campo que tava cheio de buracos. E eu caía nos buracos toda vez. E pra pagar pra ter esses buracos pavimentados, eu não podia ser eu mesma. Eu tinha que jogar de uma outra maneira. E essa maneira também não recebia bons resultados de feedback de novo. Porque as pessoas percebiam quando eu estava filmando alguma coisa que eu não tava com meu coração. Como eu disse, tudo intrinsecamente ligado e conectado. No meio disso tudo, ainda aconteceu uma coisa que não aconteceu com todo mundo no YouTube, isso é um caso mais específico, que é que eu meio que levei um golpe de uma network. Network são redes de canais de YouTube que em tese são para elas te darem mais visualizações, mais contatos, você vai entrar em mais listas de relações públicas, você vai entrar em mais eventos, conhecer mais pessoas, fazer mais parceria, tudo isso. Eu tava numa network durante uns bons 4 anos, quando eles propuseram, tipo assim, que eles iam se dividir e que eu poderia ir com a parceira deles e que eu iria ter um contrato maior. Basicamente, o que aconteceu nos termos desse contrato? Quando você trabalha no YouTube, você recebe uma certa quantidade de dinheiro a cada 1000 visualizações. É o clique por 1000. Então, esse valor pode ir de qualquer número, gente. Tem gente que é $10, tem gente que é 90 centavos. Então existe uma grande diferença. E daí o que eles me propuseram foi um contrato onde o meu clique por 1000 ia ser variante dentro de uma faixa. E eles falaram assim, mas em todos os nossos casos, você está na parte de cima dessa faixa. Nós te damos a garantia, e isso não foi por contrato, foi apenas por e-mail. Eles me deram a garantia que eu ficaria na parte por cima da faixa. Pois bem, eu fiquei pra sempre
durante 2 anos naquele contrato, ganhando o mínimo da taxa. O mínimo. Isso cortou os meus ganhos para mais ou menos 1/5 do que eles eram antes. Então imagina você ter um cenário onde você não pode fazer o seu trabalho como você gostaria de desempenhar o seu trabalho não é visto como você já foi visto antes, você está cansado porque faz muitos anos que você faz a mesma coisa e ainda por cima cortam o seu salário em 1/5. Você que está assistindo continuaria fazendo o que você está fazendo de trabalho hoje se você ganhasse 1/5? Essa foi a pergunta que o universo me deu. E eu continuei durante 2 anos, estando extremamente desgostosa. E hoje em dia eu penso que talvez eu devesse ter parado antes. Porque muitas maneiras ficar tendo a ida e vinda com a network, todas as conexões, me desgastou ainda mais e rendeu ainda mais para aquele burnout. Quando eu saí daquela network, o meu CPM voltou a ser basicamente o que ele era antes. Ele não caiu muito do orgânico quando eu voltei aí pelo Google. No entanto, eu já estava completamente desgastada do YouTube. Então, dinheiro, relações interpessoais, relação com o produto criativo, porque você criar algo criativo não é mecânico e não deveria ser mecanizado. E a sensação de esgotamento, sem contar outras coisas pessoais que estavam acontecendo na minha vida, com a minha saúde mental, que algumas delas foram grandes reflexos do YouTube. Eu parei e às vezes, como vocês viram, eu postei 1 ou 2 videozinhos assim durante a pandemia. Eu não deixei de ter carinho pelo YouTube, e eu não deixei de ter amor pela plataforma de criação de vídeos e pela maneira oral e visual que a gente tem de passar uma mensagem aqui. Mas eu tava esgotada, completamente esgotada. E foi por isso que eu parei o YouTube. E o que eu vou fazer para evitar tudo isso agora? Basicamente, o YouTube não é a minha profissão. E isso me livra de um peso enorme. Se eu quiser postar uma vez por semana, eu posso. Se eu quiser postar uma vez por mês, eu posso. E quando eu vou postar, eu não vou postar pensando na quantidade de visualizações. Eu vou postar pensando no que eu quero falar. E que as pessoas que ouvirem e que fizer sentido, ou que fizer um entretenimento, que legal. Mas isso não é mais o meu trabalho. E eu não sou mais obrigada a lidar com as políticas desse trabalho. E eu creio que tem muitas pessoas muito criativas que conseguem lidar com o YouTube de uma maneira que é a profissão delas e que elas, mesmo assim, conseguem se distanciar a parte política e a parte burocrática da parte criativa. Mas eu não consegui. Foi um defeito meu, um defeito da Mari. E tem a ver também com a maneira como eu cresci no YouTube, que foi um tempo onde o YouTube não era assim. Então o YouTube que eu estava acostumado, eu não acompanhei o desenvolvimento dele. E o desenvolvimento dele não acompanhou o que eu estava fazendo criativamente. Foi um momento onde a plataforma não me servia e eu não servia a plataforma. E dessa vez eu estou fazendo algo onde só a plataforma vai me servir. Se eu vou servir ou não a plataforma é secundário. E essa é uma verdade muito nua e crua. E eu achei que eu ia falar colocando um pouco mais de açúcar em cima, mas eu acabei falando de uma maneira bem direta pra vocês, porque essa é a verdade. E eu adoraria, num próximo vídeo, eu vou abrir uma caixinha dessas no Instagram também, me digam quais são as noções que vocês têm sobre o mundo de youtubers e de blogueiras, e me conta ali embaixo e eu vou comentar sobre elas, sobre as mais faladas, e eu vou comentar um pouco vocês sobre o mundo que era e como era viver naquele mundo e viver com pessoas que, tipo, algumas estão em ascensão e outras estão indo no rabo das que estão em ascensão, e todo mundo ali atrás do mesmo objetivo e esquecendo que as pessoas podem seguir mais de um ser. As pessoas podem seguir eu e fulana e cicrana e fulana e cicrano e etc, 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 e gostar de todos. Não é assim que as coisas são na comunidade. E pois é, esse é o vídeo.
Eu espero que vocês tenham recebido finalmente uma resposta sobre por que a Mariana saiu do YouTube. Se vocês estão passando por uma crise de burnout na vida de vocês no serviço, se vocês puderem, pega um atestado, pega suas férias e se retira um pouco da situação. Porque eu vou falar uma coisa: o universo continuará acontecendo daquele jeito, mas você tem que se dar o tempo de você se curar. E eu precisei de muito tempo pra me curar sobre algumas coisas do burnout do YouTube. E eu espero que você se cure do que você está passando. Mas se dê o tempo, se permita. Você pode, você tem esse direito, inclusive direito trabalhista, você tem o direito de tirar um atestado para cuidar da sua saúde. Fique bem, cuide-se. E se você faz um trabalho que é muito ligado ao que você amava e ele não está te dando mais um retorno, principalmente tire seu sabático aqui. Volte a lembrar o porquê você ama as coisas que você amava produzir. E veja se faz sentido continuar profissionalizando elas, ou se faz sentido você mudar a maneira como você profissionaliza elas. E não tenha medo de perguntar para outras pessoas e pedir conselhos profissionais. A gente precisa falar mais abertamente sobre isso. E principalmente, não deixe de amar as coisas que você ama, porque elas não estão dando retorno agora. Existem muitos jeitos de fazer as coisas que a gente ama. E eu espero que você ache um jeito que faça sentido na sua vida e que você fique bem. Muito obrigada por assistirem e eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!